Olá, meu nome é Caio Barroso e esse vídeo é sobre a guerra mais esquisita do século XX. Mas antes de falar dessa guerra, temos que falar um pouco sobre o contexto da Guerra Fria. E vamos ser honestos, você já sabe o que foi a Guerra Fria, é óbvio. Você sabe de toda a treta entre União Soviética e Estados Unidos, da treta de capitalismo versus comunismo e etc. E você também sabe que esses dois países tinham armas nucleares, então não dava para poder ter uma guerra direta entre União Soviética e Estados Unidos, porque isso iria significar o fim do mundo, explosões nucleares em todo o planeta. E você também sabe que isso não impedia eles de brigarem, né? É só você ver os conflitos da época da Guerra Fria que você consegue ver isso. Na Guerra Civil da Coreia, os Estados Unidos apoiando um lado, a União Soviética apoiando o outro. Na Guerra Civil do Laos, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro. Na Guerra do Vietnã, na Guerra de Independência da Angola. Em todas essas guerras e em diversas outras, sempre um estava de um lado e o outro estava do outro. Não é? Não é? Bem, é aqui que você se engana, porque apesar de ter sido praticamente uma regra os países do bloco soviético estarem de um lado, enquanto os países do bloco americano estarem do outro, teve uma guerra que essa regra não valeu. E pelo que eu saiba, eu posso estar errado, mas durante toda a Guerra Fria, foi a única guerra em que isso aconteceu. Imagina uma guerra em que um lado estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e Israel, enquanto do outro lado estava sendo apoiado pela França, pela China e por Israel de novo. Calma que eu vou te explicar isso, fica tranquilo. Esse conflito, apesar de ser a exceção da exceção em momentos de Guerra Fria, é excelente para demonstrar como que aquela época, enfim, de fato funcionava, né? Quais os motivos que impulsionavam as ações e as não ações de cada um dos estados nacionais da época. Mais do que qualquer simples contraste ideológico entre capitalismo e socialismo, a Guerra Fria foi um momento muito doido para a geopolítica mundial. Mas antes de falar sobre o motivo de cada um desses países terem apoiado o lado em que eles apoiaram nessa guerra, eu preciso te explicar um pouco sobre a guerra em si, né? Pra você ficar por dentro e não ficar muito perdido enquanto eu falar dos motivos de cada um deles. Então vamos combinar assim. Essa parte 1 do vídeo eu vou explicar sobre o contexto dessa guerra. E na parte 2 eu vou falar pra você sobre o porquê que a União Soviética ficou do lado dos Estados Unidos, Israel e Reino Unido, enquanto a França ficou do lado da China de Mao Tse-tung. Daí, se você quiser ver só a parte 2, é só pular aqui embaixo pra parte 2 direto, que eu fiz ela de uma forma que dá pra você entender sem ter visto a parte 1. Show? E para vocês que querem entender esse conflito, eu vou levar vocês a mais de 150 anos no passado, para um lugar em que hoje conhecemos como a Nigéria, mas que na época era conhecido como território do Califado de Sokoto. If civil war comes, and I do think it is imminent, you're quite right. It will for us be the price of freedom. I think that when it does come, that the people on the other side would be surprised as to what they're going to get. O Califado Sokoto, como o nome diz, era um califado. E isso significa que o seu governo se baseava em uma teocracia islâmica. O povo da região era de etnia Hausa Fulani, e guarda esse nome porque ele vai ser bem importante daqui pra frente. Esse povo de etnia Hausa Fulani vivia em uma sociedade bem hierarquizada, em que a religião islâmica em muito se misturava com os afazeres do califado. E esse califado, como você pode ver pelo mapa, vivia no norte de um outro grupo chamado Niri. No reino de Niri vivia o povo Igbo, que era a maioria católica e, surpreendentemente para a época, era um povo bem democrático, por assim dizer. Só pra você ter uma ideia, o Ezeniri, que era o nome do rei deles, literalmente não tinha poderio militar. E foi por isso que eu falei rei, entre aspas, porque o rei do povo Igbo, literalmente, não tinha controle militar sobre o seu reino. Você tem noção disso? Ele era um cargo meio religioso e administrativo, por assim dizer, enquanto os demais afazeres eram organizados pela Okpara, que era um conselho administrativo de Igbos mais velhos, e que a ascensão nesse conselho vinha muito pelo mérito nos afazeres da vida pública de cada indivíduo. E ainda tinha também os Yorubais, que, para simplificar as coisas, eles eram basicamente uma mistura entre os Igbos e os Hausa Fulani.
Tinha uma parte islâmica e uma parte católica. Era uma mistura, por assim dizer, desses dois povos. E é claro, eu estou simplificando muito essa história, até porque não é o objetivo desse vídeo descrever tintim por tintim desses grupos, mas sim falar sobre uma coisa muito importante: a relação entre eles durante o período pré-colonial. Esses grupos, apesar de serem diferentes uns dos outros, se relacionavam incrivelmente bem, por assim dizer. Quer dizer, eu não posso dizer que eles se relacionavam como grandes amigos, obviamente, mas eu posso dizer que eles lidavam relativamente ok uns com os outros. Havia respeito pelas fronteiras, pelo comércio, relações diplomáticas entre os três, mas, novamente, não é como se eles fossem grandes amigos também. E isso é importantíssimo de se entender. Os três grupos conviviam de maneira relativamente pacífica e amistosa, e isso aconteceu até chegarem eles, os grandes heróis da história moderna, os ingleses. Os ingleses, se utilizando da violência, conquistaram toda essa região que viviam esses três povos. Tanto os Ígbos, quanto os Yorubais e quanto os Hausa Fulani, todos eles ficaram sob o controle dos ingleses. E assim eles passaram a ser colonizados. Mas calma aí, se os três povos estavam sendo colonizados pelos ingleses, isso significa que eles separaram administrativamente esses três povos, né? Eles não colocaram os Hausa Fulani junto com os Ígbos, né? Né? Ufa, eu achei que eles tinham feito isso. Inicialmente eles fizeram isso, eles separaram os povos. Só que depois de um tempo, em 1914, aconteceu o que ficou conhecido como a amalgamação da Nigéria, que foi basicamente unir administrativamente a colônia da Nigéria do Sul, que eram os católicos Ígbos e Yorubais, com a Nigéria do Norte, que eram os islâmicos Hausa Fulani. Mas agora vem uma pergunta maneira: por que o Reino Unido fez isso? Se já estava separado, por que ele juntou? E para responder essa pergunta, que veio a ser toda a origem da Guerra Civil, precisamos entender o quão escrota foi a colonização da África. Os colonizadores tinham uma estratégia de administração indireta, que basicamente era procurar qual povo na região era o mais suscetível aos interesses do colonizador e colocar eles no comando de grupos menos suscetíveis ao controle. No caso em questão, quando a Nigéria do Norte foi fundida com a Nigéria do Sul, essa estratégia foi feita com a Nigéria do Norte, que passou na prática a controlar as regiões do sul do país. Os Hausa Fulani, que eram as pessoas que viviam no norte da Nigéria, por vários motivos que não vêm ao caso aqui, eram mais suscetíveis ao domínio inglês. E em troca disso, eles recebiam dos ingleses o poder de subjugar os povos Yorubais e os Ígbos, em troca de ajudarem a manter na linha todo o processo de colonização que acontecia na Nigéria. Entendeu a ideia? Você pega um dos povos, coloca eles com um chicote na mão para eles ficarem batendo nos outros povos, e em troca você dá ali um poderzinho a mais para eles, e a colonização acontece a todo vapor. Os Hausa Fulani saíam ganhando porque eles aumentavam a esfera de poder deles na região, e os ingleses saíam ganhando porque a exploração sanguinária da colônia poderia continuar a acontecer, agora com a ajuda da elite Hausa Fulani. E enquanto isso, os Ígbos e os Yorubais passariam a ter raiva não muito dos ingleses, mas sim dos Hausa Fulani, porque era eles que estavam com um chicote aparente na mão. E essa tática, apesar de muito escrota, funcionou muito bem. Funcionou, na verdade, muito bem até a Segunda Guerra Mundial ter terminado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um movimento de descolonização da África. E aqui vocês não se enganem nem por um momento. Nem a França, nem a Inglaterra, nem qualquer país colonizador queria que a descolonização acontecesse. A gente costuma pensar que depois que eles ganharam de Hitler, girou uma chavezinha na cabeça dos europeus e eles simplesmente perceberam quão errado era colonizar. Só que a verdade está longe de ser essa. A Europa só não conseguiu segurar as suas colônias por conta de 3 principais motivos. O primeiro motivo é que a Segunda Guerra havia quebrado os países colonizadores e eles estavam completamente devastados pós-Segunda Guerra Mundial, e é bem difícil você manter um império colonial quando você está totalmente destruído, né? O segundo motivo foi o surgimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, de movimentos nacionalistas africanos cada vez mais fortes. E o terceiro motivo, e o de longe o mais importante, a União Soviética.
A África em 1950 era um território bizarramente fértil para revoluções socialistas. E só a possibilidade de toda a África ir para as mãos e para a esfera da União Soviética já fazia com que os Estados Unidos tivesse pesadelo só de pensar nessa possibilidade. Então, a União Soviética, com toda a bandeira anti-imperialista e socialista, defendia a descolonização da África. E os Estados Unidos passou a defender também para que os países libertos pudessem continuar na esfera de influência do Ocidente e não escapulir para a esfera soviética. E aí vamos lá, você é um país colonizador. Você tá destruído de uma guerra, tá começando a ter movimentos cada vez mais fortes pró-independência nas suas colônias, e os dois maiores países, as duas maiores potências do mundo, são contra a colonização. Tem como tu continuar colonizando desse jeito? A ideia inicial da França e da Inglaterra era até pegar as colônias da Itália, que tinha acabado de perder a Segunda Guerra, pegar a Líbia, pegar a Etiópia, enfim. Só que como a descolonização acabou por entrar ali no cardápio, ficou difícil deles fazerem isso. Então, esclarecido isso, quando o Reino Unido viu que seria impossível manter o seu império colonial, a estratégia passou a ser outra: dar a independência formal, mas fazer isso de uma forma que o Reino Unido dê as cartas dessa independência. Vocês até podem ter a independência de vocês, só que vai ser com alguém que eu goste, que eu apoie e que eu escolha. E na Nigéria, qual que era o grupo mais alinhado com o Reino Unido mesmo? Isso mesmo, os Hausa Fulani, os islâmicos do norte. E cara, pra você ter uma ideia da confusão que era na época, inicialmente os Hausa Fulani nem queriam a independência, porque havia muito receio de que eles perdessem o status de dono da porra toda da Nigéria colonial. Mas aí surgiu um acordão que todo mundo ficou feliz no final das contas. Os Hausa Fulani passaram a apoiar a independência caso fosse mantida a estrutura política da era colonial. E os ingleses apoiaram porque a independência seria para um grupo que privilegiaria economicamente os ingleses. Então o Reino Unido continuaria com acesso aos recursos naturais da Nigéria, mesmo com um país independente. Mas na Nigéria também tinham outros povos além dos Hausa Fulani, tinham também os Igbos e os Yorubais. E eles apoiaram a independência porque era a única forma que eles conseguissem pelo menos se livrar dos ingleses, por assim dizer. É melhor ser dominado por um do que por dois, concorda? E aí, depois desse acordão, a Nigéria se tornou independente. Tudo muito bom, tudo muito bem, só que não. O país, depois da independência, passou cada vez mais a radicalizar a diferença entre os povos do norte com os povos do sul. E como mais da metade da população da Nigéria se encontrava no norte, o partido dos Hausa Fulani sempre ganhava as eleições. E quanto mais a situação piorava entre os grupos étnicos, mais as votações e a opinião pública das regiões se fortalecia em prol da parte do país em que elas estavam. Então quem era do norte passava cada vez mais a apoiar a subjugação do sul, e quem era do sul apoiava cada vez mais uma autonomia maior do norte. É aquele ciclo de que as coisas cada vez mais ficavam mais polarizadas e mais afastadas, entendeu? A independência da Nigéria aconteceu em 1960, só que essa guerra civil que eu tô falando aconteceu em 1967. Foram 7 anos de muita confusão, muitas tretas, assassinatos, tentativas e golpes de Estado. E assim, eu acho que sairia muito do tema se eu fosse me aprofundar muito nesse conflito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só colocar um trecho de uma entrevista dada pelo premier da região norte da Nigéria em 1964. E eu particularmente acho que essa entrevista sozinha já consegue explicar o contexto da situação mais do que 1000 horas de vídeo meu falando sobre toda essa guerra civil. Então prepara seu estômago e dá uma olhada nesse vídeo. One thing I've noticed, Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it, obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here.
Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or a permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions, coming out, having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there may be 10 laborers employed only in the two regions. E esse é o desfecho da situação. A partir daqui já foi ficando meio óbvio que as coisas foram cada vez mais piorando, até que chegou no ponto em que os Igbos declararam sua independência e a Guerra Civil da Nigéria começou, porque os Hausa Fulani obviamente não aceitavam a independência dos Igbos. E ao meu ver, essa é a barbaridade da neocolonização e da colonização, porque assim, os ingleses tiveram o poder de decidir como que toda a estrutura política da Nigéria iria funcionar após a independência, e você lembra disso, eu te falei agora há pouco. Foram os ingleses que decidiram que só iriam dar independência com os Hausa Fulani no poder e mantendo toda a estrutura política do período colonial, porque assim eles iriam poder continuar explorando as riquezas da Nigéria sem qualquer problema. Mas agora vem a parte importante. Os ingleses não possuem qualquer responsabilidade pelas consequências dessa escolha. Todas as mortes, a destruição, o sangue derramado pela Guerra Civil da Nigéria aconteceu em território nigeriano. Não aconteceu no Reino Unido. E para mim é por isso que a colonização da África foi de longe o período mais triste da história da humanidade. Porque mesmo depois de milhões de mortes e a destruição de um continente inteiro, os culpados simplesmente foram embora e pronto, sabe? Resolveu pra eles, entendeu? Fez, aconteceu e meteu o pé. E deu certo. Deu certo pra eles, isso que é o mais doido. E 3 anos depois dessa entrevista que você viu, a região dos Igbos declararam a independência da República de Biafra. Em que, depois de inúmeras tentativas falhas dos Igbos tentarem aumentar a sua autonomia dentro da estrutura política nigeriana, eclodiu na Guerra Civil da Nigéria. Essa guerra civil foi o segundo conflito mais sangrento da história recente da África, resultando na morte de mais de 2 milhões de pessoas em um período de 2 anos e meio. E sim, eu poderia fazer um vídeo só explicando o quão engraçadinho e estranho é o fato de que a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos terem apoiado um lado dessa guerra, enquanto a França, a China e Israel apoiaram o outro. Só que, cara, eu não sei, eu não sei. Eu só gostaria de dar uma leve pincelada na história dos Igbos e demonstrar apenas um caso em que a podridão do colonialismo e do neocolonialismo ceifou a vida de milhões de pessoas. E não pensem que isso tudo aconteceu há muito tempo atrás não, tá, gente? Na verdade, essa guerra não completou ainda nem 60 anos de idade. A minha mãe já era viva quando essa guerra começou. Mas enfim, de qualquer forma, essa parte 1 foi basicamente para isso, para mostrar o quão horrível foi a colonização e o quão horrível é a neocolonização, e minimamente relembrar a história africana como algo concreto e não como apenas um puxadinho da Europa. Mas relaxa que agora acabou a parte triste e trágica do vídeo, e agora vem a parte que você clicou para ver, que é o entretenimento histórico de Guerra Fria. A guerra mais estranha do século XX.
Então, a guerra em questão é a Guerra Civil da Nigéria, que foi uma guerra entre a República de Biafra e a Nigéria. A República de Biafra era uma parte do território da Nigéria e estava tentando se tornar independente, só que no final do conflito acabou perdendo e a Nigéria não se fragmentou até os dias de hoje. Para além de toda a treta que eu disse na parte 1 do vídeo, tem uma coisa que é muito interessante para entender todo esse conflito. Por sorte do destino, ou por azar, eu não saberia dizer, a região da República de Biafra é riquíssima em petróleo. E não só riquíssima em petróleo, mas também é a região que tinha 70% de todo o petróleo da Nigéria. Então, assim, além de todo o conflito étnico, porque a República de Biafra era de maioria Igbo, além de todo esse conflito, ainda teria o petróleo em jogo. Então vamos lá. De um lado, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e Israel. Do outro lado, França, China e Israel de novo. Vamos começar pelo causador de toda essa confusão, que foi o Reino Unido. Como eu mostrei na parte 1, o Reino Unido ainda controlava praticamente todos os recursos naturais da Nigéria, mesmo depois da independência. Para você ter uma ideia, 84% do petróleo extraído da Nigéria era extraído pelos ingleses na época. E 30% do petróleo que chegava no Reino Unido vinha da Nigéria. E ele, portanto, era totalmente dependente do petróleo nigeriano, principalmente depois da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias fechou o canal do Suez por um tempo, o que fez com que o petróleo do Oriente Médio tivesse que passar agora pela África inteira, ao invés de só atravessar o canal do Suez caso quisesse chegar na Europa. E isso deixou o petróleo do Oriente Médio muito mais caro e deixou muito mais importante o petróleo nigeriano. Só que o Reino Unido estava numa situação meio difícil, por assim dizer, porque o querido petróleo estava no sul, enquanto o governo da Nigéria, que os apoiava, estava no norte. E o Reino Unido apoiou a Nigéria e não a República de Biafra, o que fez eles ficarem numa posição um pouco difícil, porque o petróleo, como eu já falei, estava no sul. E a República da Nigéria, que era quem eles estavam apoiando, estava no norte. E então, eles combinaram um apoio financeiro ao governo da Nigéria, desde que eles não danificassem as instalações de petróleo da British Petroleum e da Shell. E assim ficou durante um bom período de tempo. A ajuda financeira que os ingleses estavam dando para o governo da Nigéria era apenas suficiente para ajudar o governo nesse conflito, mas não o suficiente para deixar com que a galera da República de Biafra ficasse pé da vida com o Reino Unido. E esse status quo só foi quebrado quando o governo da Nigéria capturou a maioria das áreas petrolíferas da Biafra. Quando isso aconteceu, o Reino Unido viu que não havia mais risco de todo o petróleo e as estações de petróleo serem danificadas, então eles também passaram a apoiar militarmente a Nigéria e também a apoiar dentro da máquina de propaganda ocidental, já que o governo britânico orientou a BBC, que na época era disparado o maior meio de comunicação dentro do povo britânico, a passar a noticiar a guerra apoiando a Nigéria. E para quem viu a parte 1 já sabe o porquê que os ingleses fizeram isso. Porque o governo do norte, o governo dos Hausa Fulani, o governo da Nigéria, apoiava os britânicos e estava dando de bandeja para ele todos os recursos naturais da Nigéria, assim, a preço de banana. Então eles queriam que esse governo ganhasse para poder continuar na extração de petróleo e na extração de riquezas naturais da Nigéria. Então vamos lá, em resumo, para os ingleses apoiar a Nigéria era basicamente pelo petróleo. Agora vamos para os Estados Unidos da América. Esse é um pouco mais complexo porque, como dito pelo próprio secretário dos Estados Unidos da época, o Dean Dusk, os Estados Unidos não estão em posição de escolher um lado porque a Nigéria é uma área de influência inglesa. Ou seja, não podia escolher apoiar um lado ou o outro porque isso violaria a área de influência de um dos seus aliados, que era o Reino Unido. Assim, oficialmente eles ficaram neutros de fato, só que em diversos momentos o governo americano forneceu apoio tático ao governo nigeriano. E os Estados Unidos também deram muita sorte, porque assim, 9% do petróleo da Nigéria estava sendo extraído pela Gulf Oil, que era uma empresa norte-americana de extração de petróleo. E essa região em que ela estava trabalhando era uma região em que praticamente desde o primeiro dia de guerra estava sob o controle do governo da Nigéria, o que impediu, por assim dizer, com que os Estados Unidos tivessem qualquer problema com a República de Biafra. Mas também esse apoio tácito, por assim dizer, dos Estados Unidos veio para impedir que o movimento separatista de Biafra desse certo, porque caso ele tivesse dado certo,
com certeza seria uma faísca que acenderia a chama de outros movimentos separatistas pela África. E todo movimento separatista seria um risco diferente de governos comunistas ascenderem ao poder, o que para os Estados Unidos, obviamente, isso nunca poderia acontecer. Então, em resumo, para os Estados Unidos apoiarem tacitamente a Nigéria, e o tacitamente é importante aqui, era basicamente para manter a estabilidade de governos controlados pelo Ocidente e não abrir espaço para que revoluções comunistas pudessem acontecer. E caso tenha surgido a dúvida na sua cabeça, não. Nem a Nigéria, nem a República de Biafra eram comunistas, nem nada do tipo. A treta entre eles era, como eu disse na parte 1, basicamente uma treta por questões culturais, questões étnicas, questões políticas e questões históricas também. Agora, e a União Soviética? O que é que os soviéticos estavam fazendo do mesmo lado que os Estados Unidos e o Reino Unido? A União Soviética apoiou o governo central da Nigéria por alguns motivos, e sendo o principal deles o aumento da sua influência, que ela teria na região. Essa guerra, querendo ou não, estava bem mais tendenciosa para o lado da Nigéria, que a Nigéria ganhasse esse conflito. Então, vendo que um apoio soviético iria aumentar ainda mais essa possibilidade e ainda assim iria estreitar laços com o governo nigeriano, a União Soviética decidiu apoiar a Nigéria. Só que é aqui que as coisas ficam complicadas. A União Soviética não podia apoiar e ajudar muito o governo da Nigéria, porque isso iria atrair as atenções dos Estados Unidos e do Reino Unido. E atraindo a atenção deles, eles iriam achar que a União Soviética estava tentando implementar um governo comunista na Nigéria, quando na verdade isso de fato não estava acontecendo. Como eu já falei, ninguém nessa história da Guerra Civil era comunista, então a ideia era realmente só se aproximar desses países para ter um pouco de influência ali. Então era uma relação meio estranha, porque a União Soviética tinha que apoiar o suficiente para melhorar sua relação com os nigerianos, mas não a ponto dos Estados Unidos se sentirem ameaçados com essa aproximação, porque senão iria escalar ainda mais a crise e, enfim, ferrar ainda mais com esse conflito. E caso a União Soviética decidisse ajudar a República de Biafra, as chances da República ganhar, como eu já falei antes, não seriam muito altas, a não ser que a União Soviética ajudasse muito a República de Biafra. E como eu também já falei, se a União Soviética ajudar muito, os Estados Unidos iam pensar, opa, tem caroço nesse angu, e aí os Estados Unidos iam ajudar mais ainda a Nigéria, e isso iria escalar o conflito mais ainda, e no final a União Soviética não sairia ganhando, porque o governo da República de Biafra nem comunista era. Então pra que ele iria se esforçar tanto assim só pra Biafra ganhar? E isso, se você parar pra pensar, é muito foda, cara. Porque a União Soviética tinha o seu interesse político ali, mas não podia ser tão direto com ele por conta dos Estados Unidos. E como não havia um movimento comunista organizado que tivesse chances de tomar o poder, apoiar a Biafra resultaria em muita perda de energia, dinheiro e vidas humanas, ao preço de um governo aliado subir no poder, mas um governo que nem comunista era. O que para a União Soviética, obviamente, não era jogo. Então, em resumo, a União Soviética apoiou a Nigéria para tentar aumentar as suas relações com o governo da Nigéria, que era o provável vencedor dessa guerra civil e o que de fato acabou ganhando. Agora vamos para o outro lado, o lado que apoiou a República de Biafra, a França, a China e Israel. E sim, eu falei que Israel apoiou os dois lados, mas calma, eu vou falar primeiro da França e da China, e aí depois eu falo de Israel, como que o Israel apoiou os dois lados. Então vamos começar. A França apoiou a tentativa de independência da República de Biafra. E infelizmente esse apoio não veio por acreditar que a causa do povo Igbo era justa ou nada do tipo, mas sim pela seguinte questão. Olha o mapa da África colonizada. Praticamente todo o país africano, quando ficou independente, passou para a área de influência do seu ex-colonizador. E como você pode ver pelo mapa, a África subsaariana era praticamente toda francesa, com exceção do quê? Da Nigéria. A Nigéria, portanto, não só era uma ilha de influência inglesa em um mar de influência francesa, como também era uma ilha cheia de petróleo. A França, portanto, viu com a República de Biafra uma chance de abocanhar mais uma área de influência dentro do oeste africano, porque se o governo da Nigéria ganhasse a guerra, eles estariam fechados com os ingleses, obviamente. Mas se a República de Biafra ganhasse, talvez eles viessem para a área de influência de um outro país europeu, talvez a França. Ainda mais se a França ajudassem eles a conquistar a sua independência, o que foi exatamente isso que a França fez. Mas aí você pode se perguntar,
Mas, Caio, como é que você sabe que eles estavam fazendo isso, enfim, por interesse no petróleo e não para realmente ajudar o povo Igbo a conquistar sua independência? Podia muito bem ser para ajudar o povo Igbo. E eu te digo, o apoio francês só veio depois da firmação de contratos com a Société Anonyme Française de Recherche et d'Exploration des Pétrolières, que hoje em dia trocou de nome para sabe quem? Para a Elf. Talvez você não conheça porque a Elf não tem muita atuação no Brasil, mas ela é uma empresa de petróleo gigantesca. Ou seja, o apoio oficial só veio após a negociação de contratos de exploração e de extração de petróleo e para depois da guerra. E vamos ser honestos, isso diz muito sobre esse apoio, não é? Porra. E como dito pela própria CIA em documentos da época, o apoio da França foi realmente dado a um punhado de burgueses biafrenses em troca do petróleo. E isso são palavras da CIA. Foram exatamente essas as palavras, tudo bem? Antes que venha algum pró-França aí ficar me xingando nos comentários, eu tô dando coaching na frase da CIA. Então, em resumo, a França ajudou a República de Biafra porque eles queriam ratar o petróleo que os ingleses já estavam ratando da Nigéria. E agora a China, meu irmão. O que a China de Mao Tse-tung estava fazendo, apoiando o mesmo lado da França de Charles de Gaulle? Você me pergunta. A China é o mais fácil de explicar e ao mesmo tempo mais difícil. E eu digo isso porque o motivo da China apoiar a República de Biafra era por conta da ruptura sino-soviética. Essa ruptura foi uma treta gigantesca entre a China e a União Soviética, em que elas cortaram relações por conta de divergências na interpretação do marxismo-leninismo. Resumindo bem, uma interpretava que certo caminho era o melhor dentro do marxismo-leninismo, enquanto o outro interpretava que era outro caminho. E por isso que eu digo que o apoio da China é o mais fácil e o mais difícil de explicar na Guerra Civil da Nigéria. É o mais fácil porque o real motivo era só para estar do outro lado que a União Soviética estava, já que elas tinham cortado relações dentro do bloco comunista. E é o mais difícil porque, meu irmão, explicar a ruptura sino-soviética é uma parada muito difícil. As pessoas costumam pensar que o bloco comunista na Guerra Fria era totalmente direcionado pela União Soviética, mas na verdade era bem mais complexo do que isso. E a China é só um dos exemplos de como que a União Soviética não mandava na p*** toda como as pessoas costumam pensar. Mandava muito, mas não mandava na p*** toda. Mas então, esse foi o motivo da China. Basicamente, ficar contra a União Soviética. E para você ter uma ideia disso que eu tô falando, a agência de comunicações chinesa publicou que a República Popular da China apoia totalmente a justificada luta por liberação do povo da Biafra contra o governo nigeriano, apoiado pelo imperialismo anglo-americano e pelo revisionismo soviético, meu irmão. Basicamente equiparando o imperialismo com o revisionismo como duas coisas igualmente horríveis, para ser uma ideia do nível da treta que a União Soviética e a China estavam. E agora, seguindo adiante, vamos para Israel, que não satisfeito em apoiar um lado só do conflito, decidiu apoiar os dois. Israel estava numa posição meio delicada, porque a grande maioria dos países africanos islâmicos independentes odiava Israel por conta do genocídio palestino. Então, para o governo de Israel, que tinha acabado de sair da Guerra dos 6 Dias, apoiar o governo da Nigéria, que era basicamente controlado pelo povo do norte, o Hausa Fulani, que eu já falei, que era islâmico, seria uma forma de amenizar a situação com os países vizinhos, que também eram de maioria islâmica. Seria uma forma então de amenizar as coisas. Mas como eu te disse, Israel apoiou os dois lados do conflito. E por que isso? Porque internamente em Israel era muito mais comum uma simpatia pelo povo Igbo e pela sua luta por independência pela República de Biafra. E isso fez com que Israel passasse a ajudar os dois lados. Ajudar a Nigéria para poder amenizar a situação que estava bem tensa com os países islâmicos, por conta do que Israel estava fazendo com o povo palestino, e ajudar a República de Biafra por conta de demandas domésticas de próprio Israel. E esses são os motivos para cada um dos países defender cada um dos dois lados dessa guerra. E assim, pelo menos para mim, esse conflito é de longe o mais estranho do século XX, exatamente por conta dos apoiadores internacionais que você pode ver não são bem... Não faz sentido. Não é todo dia que você consegue ver a União Soviética junto com o Reino Unido e com os Estados Unidos lutando contra a França e contra a China, não é mesmo? Mas apesar disso tudo, eu não quero que esse vídeo fique
parecendo uma brincadeira, por assim dizer. Ele não é para vermos esse conflito sob o prisma de que estranho esses lados do conflito, e esquecer totalmente a barbaridade e a brutalidade que aconteceu na Guerra Civil Nigeriana. Mais de 2 milhões de pessoas morreram nesse conflito, sendo a grande maioria delas civis, que morreram de fome. E é claro que eu sempre levo em conta os meus vídeos esse lado mais do entretenimento, por assim dizer. E exatamente para poder cativar a atenção de todos vocês em assuntos tão importantes. Mas eu não espero que de forma alguma esse meu formato minimize os horrores que foram feitos na Guerra Civil da Nigéria. E muito menos diminua o esforço do povo Igbo na sua luta por independência. Povo esse que eu sou extremamente solidário desde quando comecei a estudar mais a fundo sobre a Guerra Civil da Nigéria. Mas então, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado e tenha aprendido algo com ele. Esses vídeos meus dão um trabalho imenso para serem feitos. E caso você queira apoiar o trabalho desse canal, de tentar cada vez mais cativar as pessoas a se interessarem por política, filosofia e economia, é só você mandar o famoso Pix. Aqui na tela tá passando o QR Code e na descrição do vídeo também tá a chave Pix se você quiser copiar e colar. E caso você se interesse também, eu junto com outros 2 influenciadores formamos um canal no Telegram. A ideia do canal é utilizar de notícias do dia a dia para falar um pouco como que elas se encaixam, por assim dizer, dentro da política, da economia brasileira e também do mundo. E é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até daqui a 15 dias. Um abraço. E esse foi o vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui, mas agradecer especialmente ao Vinícius Ferreira, ao Richard Navarro, a Bárbara Lage, Ramayana Rambo, Ian Victor Araújo, André Luiz Ferreira, Pedro Siqueira, Arthur Pires Soares e Eduarda Fleury, que mandaram o famoso Pix pra mim. E graças a vocês eu continuo produzindo conteúdo aqui pra internet. Muito obrigado e até o próximo vídeo.